Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta com o objetivo de transmitir uma mensagem de fé e falar um pouco a respeito do que está acontecendo na Igreja do Novo Nascimento, do que nós estamos vivendo, porque a partir do dia 21 de agosto, domingo agora, até o dia 10 de setembro, nós teremos aí nesse período de 21 dias uma campanha muito especial de oração e jejuns. Nós estaremos orando 3 vezes ao dia, todos os pastores, esposas de pastores, missionários, obreiros, membros da Igreja do Novo Nascimento, tanto em nossas igrejas aqui no Brasil, como também lá em Moçambique, como também lá na Índia. Todos nós estaremos numa só fé, num só objetivo, num só propósito, para orar e jejuar a fim de que Deus, possa responder de uma maneira maior. Todos os dias, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas, nós vamos separar esses horários para orarmos. Quer a pessoa esteja em casa, quer esteja no trabalho, ela vai dar um jeitinho e separar ali pelo menos 10 minutos para orar. E às quartas, sextas e aos domingos, nós estaremos fazendo um jejum também, com o objetivo de que aconteça um grande crescimento espiritual na vida de cada um, com o objetivo de que Deus abençoe, abrindo portas importantes, concedendo vitórias importantes, e também venha abençoar ainda mais o trabalho que a Igreja do Novo Nascimento tem realizado. Nós temos falado constantemente a respeito da necessidade de lutarmos espiritualmente falando. O apóstolo Paulo, numa ocasião, escreveu aos Efésios, dizendo que a nossa luta, a luta do cristão, não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta, não é uma guerra física que se dá no campo físico, no mundo físico, mas a nossa batalha, a nossa luta é espiritual, contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. O que o apóstolo Paulo quis dizer é que a nossa luta é espiritual, é contra as forças malignas, Assim como Deus tem o seu exército celestial, formado por anjos, arcanjos, querubins e serafins, existe também o exército das trevas, que é formado por Satanás, os principados, as potestades, dominadores e as forças espirituais do mal. Ora, vivemos em um mundo de trevas, um mundo dominado, dirigido, o sistema desse mundo é dirigido pelas forças malignas. Por isso, a gente vê tanta desgraça, tanta destruição, tanta coisa ruim acontecendo, tantos males acontecendo a cada dia, porque é um mundo de trevas. E o fato do cristão estar liberto, ter sido liberto dessas forças malignas, não significa que agora ele não precisa mais lutar em oração e jejum, ele não precisa batalhar. É preciso batalhar. Então, do dia 21 até o dia 10 de setembro, 21 de agosto a 10 de setembro, nós teremos então essa campanha especial de 21 dias. As orações serão todos os dias, às 10 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. Esses são os horários que nós acertamos para que todos possam orar naqueles horários, com esses objetivos. Não significa que não se possa orar em outros horários, mas para esse objetivo
que estamos vivendo na Igreja do Novo Nascimento, as orações estão marcadas para as 10 horas da manhã, 3 da tarde e 18 horas, às 10, às 15 e às 18. E na quarta, na sexta e no domingo, nós vamos então jejuar. E aí, cada um vai verificar o horário em que vai jejuar. Nós estamos orientando para que as pessoas façam pelo menos um jejum de 4 horas. Quem não puder, não tiver condição física para fazer o jejum, não deve fazer, mas pelo menos participe da oração. As demais pessoas devem fazer oração. A Bíblia, no livro do profeta Daniel, e é importante a gente lembrar que o livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. No livro do profeta Daniel, no capítulo 10, vem falando a respeito de uma situação importante, um fato importante que ocorreu nos dias de Daniel, porque Daniel vinha orando a Deus, né? Deus lhe deu uma grande visão, Deus lhe deu uma revelação, e Daniel vinha orando com o objetivo de que Deus, né, lhe esclarecesse a respeito daquela visão importante. E Daniel, diz a Bíblia, ele começou a orar e também a jejuar. Ele se humilhou diante de Deus, ele orou, começou a orar, a jejuar, e diz a Bíblia que chegou um dia em que Daniel estava à beira do rio Tigre, até que apareceu um anjo de Deus, né, para Daniel, para falar com Daniel, e diz a Bíblia que ele disse assim, diz a Bíblia: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Então, Daniel estava à beira do rio Tigre, apareceu um anjo de Deus, né, para ele, o anjo que tinha a missão de esclarecer a Daniel o que representava aquela visão que ele havia tido. E Daniel estava acompanhado de outros homens, mas os homens não tiveram aquela visão do anjo. Deus não permitiu que aqueles homens tivessem aquela visão, mas eles entenderam que alguma coisa sobrenatural aconteceu ali, e aqueles homens com medo fugiram, e Daniel ficou sozinho. Ele disse: fiquei eu só, contemplei a grande visão e não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as caí sem sentido o rosto em terra. É bom explicar que Daniel foi um grande homem de Deus, né? Mas era um ser humano, e diante dele agora estava um ser celestial, cheio de poder. Então Daniel tomou um impacto com aquilo e acabou perdendo as forças, caiu, sentiu medo, né? Sentiu medo do que aconteceu diante dele, e isso nada tem a ver, né, com essa doutrina maligna que tem se espalhado em tantas igrejas, essa doutrina que se chama de cai-cai, quando então pastores dizem que as pessoas estão recebendo o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que as leva a cair, a desmaiar. Alguns até dizem que é preciso cair para poder se levantar. Alguns se utilizam desse versículo para tentar enganar as pessoas. Na realidade, aquelas pessoas que desmaiam dentro das igrejas, que caem, que perdem sentido, que ficam lá desmaiadas, elas estão desmaiadas pela ação de uma força maligna. O Espírito Santo não tira ninguém da sã consciência. O Espírito Santo não leva ninguém a desmaiar.
o que aconteceu com Daniel, é que imagine você se aparece diante dos seus olhos um anjo de Deus, um ser celestial cheio de poder. É natural que a pessoa sinta medo, fique apavorada, porque é uma coisa sobrenatural, né? Então, Daniel caiu por isso, medo, pavor. Ele mesmo relatou que perdeu as forças, não teve força alguma, o rosto dele desfigurou, ele caiu, mas o anjo tocou em Daniel e o colocou de joelhos, e ele me disse, versículo 11, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo, ele estava apavorado, natural que isso acontecesse, né? Então o anjo disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então isso aqui é muito importante, porque Daniel começou a orar e jejuar em função de obter uma resposta de Deus, Deus lhe esclarecesse acerca da visão que ele havia tido. Ora, desde o primeiro dia que Daniel começou a orar e jejuar, Deus ouviu a oração dele, né? Então é importante lembrar, muitas das vezes nós oramos, o cristão ora por um objetivo, por uma resposta, né? Ele ora por uma finalidade, e Deus ouve a oração quando é feita com sinceridade, fé, está dentro da vontade dele. Mas muitas das vezes aquela vitória não se concretiza, muitas das vezes porque há uma oposição espiritual. Mesmo que aquele cristão esteja liberto, ele tem que lembrar-se que há uma oposição. Então Daniel orou, Deus ouviu a oração de Daniel, e o anjo deixou claro que desde o primeiro dia Deus ouviu a oração. Depois ele explica dizendo, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O anjo falou com Daniel, Deus ouviu a tua oração desde o princípio, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Ele estava falando de uma força maligna, de um principado, né? Principados são aquela categoria de demônios que comandam países, que tem uma autoridade, uma força muito maior do que muitos outros demônios. Então, quando a Bíblia fala o príncipe do reino da Pérsia, está se referindo a um principado que comandava todas as ações demoníacas ali no reinado, ou no império da Pérsia, porque a Pérsia naquela época era um império. Então, o que o anjo de Deus falou com Daniel? Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia que você orou, mas o príncipe do reino da Pérsia veio e me resistiu por 21 dias. Quer dizer, Daniel orou, Deus ouviu a oração e enviou um anjo para levar a resposta à oração de Daniel, mas um principado, uma força maligna que comandava o reino da Pérsia, saiu e resistiu àquele anjo de Deus, né? Houve uma resistência, uma luta, porque Daniel continuou orando e jejuando. O que aconteceu? Diz a Bíblia, porém Miguel, um anjo de Deus, um dos primeiros, um dos que tem mais autoridade no exército celestial, um dos primeiros príncipes, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim fazer entender o que há de suceder ao teu povo, né? E deixou claro que aquelas visões que Daniel havia tido, elas iriam se cumprir no fim dos tempos. Não era para os dias deles. Ora, então, é muito importante lembrarmos disso, que existe Deus, né? E existe o exército de Deus, o exército celestial, anjos que trabalham a serviço de Deus, do reino de Deus, da igreja de Deus.
mas existe Satanás e o seu exército infernal maligno, que também tem as suas autoridades e a sua organização. Então Daniel orou, e porque ele continuou insistindo na sua oração, no seu jejum, Deus então enviou um outro anjo, Miguel, para auxiliar aquele anjo que estava batalhando contra o príncipe do reino da Pérsia, e houve então a vitória. E é muito importante isso, né? E é bom lembrar que há uma batalha espiritual. Então, eu quero apenas dizer a você que me assiste, né? Todos os pastores, membros da Igreja do Novo Nascimento, missionários, todos nós estamos então nos preparando para que a partir de domingo agora, dia 21, a gente possa iniciar com toda a força esse propósito de oração. Eu repito, as orações serão todos os dias, às 10 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. Os jejuns acontecerão quarta, sexta e domingo, e 4 horas de jejum. Quem não tiver condição por um motivo físico de fazer o jejum, pode participar da oração. Os objetivos são esses: para que haja um crescimento espiritual em cada um, para que Deus abra portas importantes, grandes vitórias aconteçam na vida de todos, e para que Deus abençoe ainda mais o trabalho da Igreja do Novo Nascimento. Muito importante lembrarmos disso, né? Que um anjo foi resistido por um principado que dominava lá o reino da Pérsia. Mas Deus, por causa da oração e insistência de Daniel em orar e jejuar, ele enviou um outro anjo para auxiliar aquele que estava em batalha. Essa ideia, essa heresia de que houve troca de anjo, porque o anjo era fraco, isso é uma heresia. Não houve troca de anjo coisíssima nenhuma. Deus enviou um outro para auxiliar aquele que estava em batalha, e eles obtiveram a vitória e levaram a Daniel, e o anjo levou a Daniel a revelação daquela visão que ele havia tido. Então, você que deseja participar desse grande objetivo, dessa campanha especial de oração e de jejum, lembre-se disso. Não basta apenas ir à igreja no domingo, assistir algumas reuniões, orar, cantar, depois se acomoda. Não há um empenho, não há uma batalha espiritual, não há um empenho para se consagrar, para orar, para jejuar, não há uma batalha espiritual por parte de muitos, e muitas das vezes muitos cristãos ficam se perguntando: por que Deus não me abençoa mais, por que Deus não faz mais na minha vida? Porque nós precisamos evidentemente lutar. Deus é Senhor. Satanás e os seus demônios nada são diante do poder de Deus, mas nós não podemos menosprezar e não podemos esquecer que essas forças malignas, eles têm uma força, e nós precisamos evidentemente confrontar essas forças malignas, sobretudo com a oração, com o jejum, vivendo a palavra de Deus, nos revestindo da armadura de Deus, tá bom? Então, caso você queira participar desse propósito, mesmo que você não faça parte da Igreja do Novo Nascimento, mas você me assiste, você diz: eu vou entrar nessa campanha de oração, você pode entrar e participar, tá bom? Deus abençoe. Quero lembrar que domingo às 9 horas da manhã, a reunião principal do Espírito Santo, a reunião mais importante que acontece no domingo, às 9 da manhã, a reunião principal, depois às 7 da noite, na nossa sede, que está localizada na Avenida República 4.729, no bairro Castelo Branco, aqui próximo ao Marília Shopping. Nós estamos a 5 minutos do Marília Shopping. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará às 9 da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. Lá em Beira, Moçambique, a igreja na rua Cruz Gomes, 605, bairro da Munhava, às 9 horas da manhã. Um grande abraço, Deus abençoe. Vamos batalhar espiritualmente, e as vitórias com certeza virão. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.